nosso programa está de volta e agora a gente vai conversar sobre como lidar com os problemas cotidianos que podem afetar o relacionamento. Estou recebendo aqui nos nossos estúdios a psicóloga Estela Costa. Tudo bom, Estela? Tudo boa tarde. Bom, Jaque? Boa Prazer te receber aqui novamente, viu? Prazer é todo meu. Estela, a gente está falando de problemas do cotidiano e a gente sabe, houve muitos casais, principalmente as mulheres, se queixarem que o dia a dia, o cotidiano atrapalhou o casamento. Atrapalha mesmo? Acho que não é o cotidiano, às vezes é o excesso de compromissos ou de responsabilidades que a mulher acaba assumindo. Né? Então, isso sim pode atrapalhar. Então, a mulher ainda se sente muito responsável pelos afazeres da casa, pelos cuidados com os filhos. Elas ainda têm, muitas vezes, dificuldade de delegar. Então, isso sim, por isso que a mulher se queixa mais, porque ela fica mais... Em algumas, né? Algumas vezes, não é sempre, mas ainda ela se sente muito sobrecarregada. Você falando me faz pensar daquelas situações da mulher que optou por trabalhar fora, daí ela tem alguém que ajuda ela em casa, uma vez por semana ou todos os dias. E nesse dia, se for, por exemplo, o dia de folga dela, ela vai ficar em cima da ajudadora dela, terminando, fazendo os acabamentos, porque parece que a gente não consegue delegar algumas funções, né? É isso mesmo. Então, até quando ela tem uma ajudante, cabe a ela o que precisa fazer, como precisa fazer, né? Então ela sempre fica muito sobrecarregada. E aí, pensando que a mulher hoje ela está no mercado de trabalho, ela está extremamente sobrecarregada, ela tem que dar atenção para os filhos, tem que se arrumar, tem que ser uma boa profissional e tem que ser esposa. Como se colocar em todos esses papéis? E por outro lado, o homem hoje, além de trabalhar fora, ele muitas vezes tem que equilibrar essa educação, muitas vezes não vai dar para ela pegar o filho na escola, vai ser ele quem vai pegar, ele que vai à reunião, às vezes ele chega mais cedo, ele quem faz a janta. A gente está caminhando para um equilíbrio, ainda que a mulher ainda seja mais sobrecarregada. Sim. São muitas tarefas para os dois. Sim. Se não ficar esperto, isso pode realmente atrapalhar o casamento? Pode, sim. Com certeza, Jaque. Até porque você falou, tá equilibrando, né? Mas muitas vezes a mulher ainda, como eu falei, ela se sente muito responsável. Então ela precisa, não é só delegar, é confiar que aquilo vai ser feito. Então ela não precisa fazer perfeito. Eu acho que isso é uma chave importante. Tudo perfeito, tudo 100%. Não tem que ser tudo perfeito. Ela não vai conseguir, por exemplo, dar conta, muitas vezes, de ser exatamente a mesma profissional, com a mesma disponibilidade que ela tinha antes. Ela vai precisar rever algumas coisas, né? E com os filhos a mesma coisa. Então ela precisa, além de delegar, confiar. Né? Perceber que o marido também pode fazer aquilo de uma forma bacana. Não vai ser igual ela faria. Mas vai fazer também. Mas vai fazer também, né? Agora, pela sua prática em consultório, pelo que você vê nos últimos tempos, de alguns anos pra cá, você percebe alguma diferença nessas mulheres que estão no mercado de trabalho, que estão sobrecarregadas e que continuam querendo dar conta de tudo? Essas mulheres, elas têm mais dificuldade para lidar com o casamento do que as mulheres que antes só ficavam em casa? Ou não? As dificuldades mudaram, mas são as mesmas, digamos assim? Eu penso que antes, né, a mulher, muitas vezes, ela tinha essa sobrecarga, mas ela não tinha a responsabilidade, muitas vezes, de dar conta desse mercado que cobrava ela, que ela precisava ser bem-sucedida, que ela precisa fazer cursos, que ela precisa atualizar. Então, ela tinha uma responsabilidade muito com a família. Hoje, as questões são outras, é como você falou, ela continua... Não é uma diferença que dá na mesma, então? Não. Porque são mais coisas, né? São mais coisas. Ela continua se sentindo cobrada, mas eu acho que são diferentes. Quando a gente fala da intimidade do casal, algumas questões hoje podem até ser parecidas, no sentido, por exemplo, do relacionamento. Então, algumas questões de relacionamento, elas se repetem, né? Porque mesmo a mulher, quando ela fica em casa, muitas vezes, ela quer ter um tempo para ela. Certo. Né? Então, não é só a mulher que trabalha. Então, ela também precisa cuidar dela, tá bem, para também estar bem com o outro. Isso sempre vai aparecer em qualquer relacionamento. Isso é uma questão importante que se repete, né, na maioria dos casais. Agora, quando a gente coloca essa mulher também no mercado de trabalho, então aí você tem mais um agente que pode, né, causar em algum momento uma crise. Por quê? Se essa mulher precisa viajar, por exemplo, se essa mulher precisa se ausentar muito de casa, então isso vai ter um impacto nesse casamento. Como mulheres que eu conheço que ainda por cima tem um bebê, e daí elas falam, eu tenho que ir até para continuar mantendo a condição da família, para os estudos desse filho que ela tem, aí tá com uma neném de 1 ano, 2 aninhos, e fale, aí deixo com o meu marido, vou, o que eu faço? Tem que ir.
Mas isso, de alguma forma, se não for bem conversado, pode afetar esse casamento, né? Pode afetar esse casamento. Por isso que o diálogo entre esse casal é muito importante. E também, assim, quando a gente fala do início de um relacionamento, né, geralmente as pessoas estão muito apaixonadas. E quando você está muito apaixonada, tem algumas questões ali que estão presentes naquele casal. A personalidade de cada um, né, os valores de cada um. Mas na paixão, a gente tende a não prestar muita atenção nisso. A gente passa um pouco por cima disso, né? Passa por cima. Seria muito importante eu chegar mais cedo no trabalho hoje, mas ele me chamou pra almoçar. Eu chego mais tarde, fico até mais tarde pra ir almoçar. Depois que você casou, você não vai ficar até mais tarde pra almoçar com o marido. Você vai trabalhar pra poder sair mais cedo, porque você tem que arrumar a casa. Tem essas situações práticas, né? Tem situações práticas. Então, quando você tá no auge da paixão, algumas coisas mede diferente, né? São diferentes. Só que depois, na convivência, outras coisas vão se fazer muito importantes. Então, as afinidades desse casal, os valores, o sentido de vida que eles dão, os projetos que eles têm em comum. E isso vai ter um peso muito grande, né? Então, se eles não conseguirem ser companheiros no momento de formar uma família, muitas vezes características individuais podem aparecer e atrapalhar. Excesso de ciúmes desse marido, né? Que no começo estava tudo bem, mas daí já começa a achar que não tá mais tudo bem, né? Que quer que essa mulher fique só em casa, talvez, alguns, né? sim, ou até não dizem isso abertamente, porque os que dizem e são honestos, você tem como lidar, mas ficam sabotando, né? Em alguns momentos, mas você não deveria mais viajar, você deveria mudar de emprego, esse emprego não dá mais para uma mulher casada. Nasceu o primeiro dentinho da sua filha e você estava viajando. Exatamente. Ou caiu o primeiro dentinho do seu filho e você não estava. Exatamente. Acho que rola uma pressão. Eu já ouvi algumas pressão. mulheres comentarem sobre isso. Agora, eu queria que você falasse para nós a respeito... Você citou alguns tópicos aí e me fez pensar em N situações. Por exemplo, os dois... Daqui a pouco eu vou falar sobre o tempo do casal junto. Mas os dois terem tempo para fazer aquilo que amam, não necessariamente junto. Porque, às vezes, a mulher gosta de ficar batendo papo até tarde com a amiga, e o homem, ele provavelmente não vai ficar falando muito, ele tem uma forma diferente de bater papo com os amigos, mas ele também gosta de fazer isso na quarta-feira no futebol com os amigos, por exemplo. É importante os dois terem o seu espaço? Eu considero muito importante, né? Porque se você não estiver bem, de alguma forma, essa insatisfação vai aparecer. Não tem jeito. Às vezes é uma questão de tempo e naquele momento aquilo não é tão importante, mas em outro momento vai começar a ser ou a sua vida social ou a família que você deixou um pouco de lado. Então, com certeza, é super importante que a pessoa tenha tempo, um tempo para se dedicar. Cada um, né? As coisas que realmente gostam, que são importantes, que dão prazer. E também tem um tempo pro casal. É aí que eu queria chegar agora. Qual é a importância desse tempo para o casal e como pode ser esse tempo para o casal? Porque às vezes são tantos afazeres, às vezes é bom sem as crianças. Sim, o tempo do casal pode ser diferente do tempo em família. Né? O tempo do casal é um tempo de poder conversar, né? Seja como cada casal gosta. Então, fazendo uma caminhada, né? Indo jantar fora, fazendo uma viagem a dois. Mas para que esse casal, ele mantenha essa sintonia enquanto casal. Que muitas vezes os filhos entram nessa relação e ocupam um espaço enorme da vida do casal, que é natural. Né? Mas é importante também que esse casal possa ser um casal, né? Para que eles continuem caminhando e para que cada ciclo, porque um relacionamento ele tem vários ciclos. E você vai precisar renovar esse ciclo, muitas vezes com a mesma pessoa, né? Se você quer ter um relacionamento longo. Então, nesses ciclos, é muito importante que o casal não perca a sintonia. Para que, né? Senão, o que acontece? Cada um depois olha para o outro e não sabe mais em que momento. Quando foi? O que está acontecendo? Quem é você? Exatamente. Né? Aquela pessoa que eu casei, isso é muito comum. Isso é uma queixa muito comum no consultório. A pessoa que eu casei não existe mais. As pessoas mudam. De repente, a questão é não ter acompanhado a mudança, né? Exatamente. Porque a pessoa que está se queixando também mudou, provavelmente, né? Ou não, né? E aí também pode se tornar um problema. O outro não evolui, o outro não acompanha, exatamente. O outro não estuda, não cresce. Isso. Todo o equilíbrio é importante dentro de um casal, né? Sim. Agora, você falou e me fez pensar no seguinte. Uma das queixas dos homens, eu falei de algumas queixas das mulheres, uma das queixas dos homens, que talvez não seja abertamente, mas infelizmente os homens têm mais facilidade de falar isso para os outros do que para a própria esposa, é a questão
de a mulher para de se cuidar. Depois que casou, ela relaxa. Depois que teve os filhos, então relaxa mais ainda. Não tô falando da questão de engordar um pouco, porque teve filho vai engordar mesmo, isso aí, que depois com o tempo resolve, enfim. Eu tô falando da questão de se cuidar, de fazer uma unha, de arrumar o cabelo, de colocar um salto de vez em quando pra sair, de ser quem era. Não no sentido de não mudar, mas no sentido de, poxa, eu casei com uma mulher que se cuidava. Eu casei com uma mulher que estava sempre arrumada. Agora eu não vejo mais a minha mulher arrumada. E os homens se queixam muito disso. Isso também atrapalha o casamento, Stella? Sim, principalmente se essa mulher, se esse descuido, muitas vezes dela, reflete, por exemplo, num abandono pessoal. Né? Então ela, na verdade, se sente tão na zona de conforto naquela relação que ela acha que não precisa investir mais em nada. Então isso sim, pode ser um perigo para ela em primeiro lugar. Né? O que está acontecendo? Mais do que pro casamento, né? Primeiro para ela, o que está acontecendo na vida, né, nela? Por que ela abandonou de alguma forma algo que era importante, se ela tinha essa vaidade? E outra coisa que você falou que também é interessante, muitas vezes esse homem, ele sente ciúmes também quando a mulher se arruma pro trabalho e não se arruma pra ele. Ela foi arrumar ela saiu pra trabalhar toda arrumada e no final de semana não se arruma pra mim. Isso também é uma queixa muito comum. Então ele pensa, pra mim ela não se arruma, mas quando está com as amigas e quando trabalha, né, se arruma. Então são dois perfis diferentes, aquela mulher que trabalha e se arruma pro trabalho, ou aquela que também acaba ficando só nos afazeres domésticos e vai perdendo a vaidade ou vai perdendo, né, algumas características que ela tinha. Então eu ficaria atenta a isso, porque muitas vezes pode ser até um sinal de que ela não está bem, de que ela pode estar passando por algum problema, que ela está se deprimindo. Então, às vezes a gente tem que ficar atenta a essa mulher. Muito importante isso que a senhora está falando, doutora. Eu já vou voltar nesse assunto, até porque a gente tem um quadro aqui que é o quadro Renovação. E nesse quadro a gente escuta histórias de mulheres que às vezes se dedicaram à família e ficaram um ano sem se cuidar, anos sem ir num salão de beleza. Elas mesmas cortavam o cabelo, pediam pra vizinha cortar, anos sem trocar o corte, então a vida inteira usando o mesmo corte, anos sem comprar uma roupa, sem ir a um shopping. E daí elas se veem diante de uma situação onde elas estão infelizes. Eu já volto pra aí já, doutora, mas antes eu vou atender uma ligação. O Luiz Carlos, de onde que ele é mesmo? De Boa Vista, Roraima, tem uma opinião para dar pra gente, é isso? Boa tarde, Luiz Carlos. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, muito obrigada pela sua ligação, abraço a todos de Boa Vista, obrigada pelo carinho, pela audiência. Pode falar pra gente a sua opinião. Olha, é o seguinte, eu trabalho de soldador, mas a minha esposa montamos um salão de beleza, né? E ela trabalha, por exemplo, neste momento, eu acabei de fazer o almoço, deixei tudo prontinho. Aí ela está lá no salão trabalhando, né? E disse que, para mim, que colocasse a comida do nosso filhinho, nós temos um filhinho de 7 anos. E eu estou achando muito bonita a ideia de vocês, porque eu creio que esse gelo do homem tem que ser quebrado. Não só nós que estamos evangélicos, mas sim de modo geral, porque é tão bom quando o homem ajuda a mulher no seu trabalho doméstico, porque sobra mais tempo. Aquele tempo que ela vai fazer, aquele trabalho sobra para ele. Olha, eu amei a sua opinião, Luiz Carlos, muito obrigada. Olha que interessante. Trabalha com a mulher ficou trabalhando, ele veio dar comida para o filho, cuidar do filho. É uma coisa que tem que ser também prática, funcional para o casal, como funciona para ele, né, Luiz Carlos? Mais uma vez, muito obrigada, viu? Um casal que interage bem, né, Stella? E com certeza isso vai gerar para eles um equilíbrio muito grande. Porque essa mulher cada vez se sente mais segura e mais confiante, né? De que aquele filho está sendo bem cuidado e que se ela precisar se ausentar, o outro consegue estar ali. Isso é muito importante. É uma segurança que vai passar pro outro. É uma confiança de que os dois juntos, né, podem dar conta. Isso de alguma forma realmente precisa ser quebrado. É claro que em algum momento, né, principalmente quando o bebê é muito pequeno, muitas vezes a mãe é muito importante pela questão da amamentação, de estar junto, né? Faz parte até da natureza. Mas chega um momento que o pai, né, deve cobrar isso dessa mãe, que também ele quer participar. Às vezes a mãe é meio possessiva, né? Eu já vi mães assim, logo que é recém-nascido, o pai vai pegar, não, é assim que pega, deixa que eu pego, não é assim que dá banho. Tudo bem que mulher é mais ajeitada do que homem mesmo, mas tem que ir dando esse espaço pro pai da criança, né? Pro pai, inclusive, mesmo o bebezinho, o pai, ele tem uma função muito importante de fazer com que a mãe também tenha muita segurança. Né? Então, proporcionar um ambiente que a mãe se sinta bem, que a mãe se sinta segura. Não se sinta triste
porque geralmente ela tá um pouco acima do peso. Isso conta pra maioria das mulheres que eu converso, elas falam. Inclusive, outro dia eu conversando com uma amiga, ela falou, olha, se não fosse meu marido me dar a confiança que ele me dá, porque colocar a calça e ver que eu ainda não sirvo na calça que eu servia antes, é uma coisa que ainda me entristece. Ela falou, se o meu marido não me passasse a confiança que ele me passa, eu não ia conseguir ficar bem, porque ela falou, eu coloco a calça, eu fico triste, eu olho pro meu filho, penso no meu marido e consigo seguir. Se fosse ao contrário, seria mais difícil, muito mais Estela? difícil, porque até por uma questão hormonal também. E tem mulheres que engordam muito mais, né? E sofrem muito mais, Muito mais. E tem uma questão hormonal, Jaque, que depois do parto, a mulher tem uma queda muito grande. Né? Então ela fica ainda muito sensível, ela ainda se sente muitas vezes, não estou falando de depressão pós-parto, eu estou falando até de uma tristeza natural por essa queda dos hormônios, né? Porque em alguns outros casos a mulher tem uma depressão, daí já é uma outra condição a ser tratada. Mas ela fica muito sensível, né? Muito vulnerável. Então é muito importante que o homem, né? Ou as pessoas que estão em volta ajudando, possam valorizá-la, né? Dizer o quanto que ela tá bem, porque é um momento bonito da mulher. Então, a mulher precisa desse suporte, né? Sim. Estela, eu vou deixar pra gente conversar daqui a pouco essa questão da autoestima da mulher, se isso também não reflete de forma negativa no casamento, se ela para de cuidar da autoestima dela, para de se cuidar, para de se olhar no espelho. A gente lê histórias de mulheres que mandam para nós as cartas que não gostam de se olhar no espelho. Olha, faz uns anos que eu já não me olho mais no espelho porque eu não gosto da imagem que eu vejo. E elas acabam não fazendo nada para melhorar. De repente elas se veem diante da TV tentando pedir ajuda e a gente faz o que pode, mas não consegue atender todo mundo. E vou pedir para você ajudar essa mulher, tá? Tá bom. E agora eu continuo conversando sobre as questões do cotidiano afetarem ou não o casamento com a Estela Costa, que é psicóloga e está aqui nos nossos estúdios. Estela, queria que então você explicasse para nós, a mulher que começa a ter problemas na autoestima, isso vai refletir de forma negativa no casamento, não vai? Sim. Acho que vai refletir como um todo, né? Porque na vida dela, né? Na vida dela, porque né, em todas as outras esferas que ela também se relaciona. Porque se você não tá bem, Jaque, né, se você não se sente bem, fica muito difícil você estar bem na relação. Né? Então a autoestima ela precisa ser cuidada em todos os aspectos. Quer dizer, essa mulher precisa ter estima por ela mesma. Eu queria te fazer a seguinte pergunta. Existe uma maneira da gente descobrir que o casamento está em crise? Porque eu já vi várias pessoas falando que, por exemplo, o homem, a mulher às vezes fala, ele não percebe a situação que está o casamento. E às vezes a própria pessoa, quando ela se toca, ela fala, já venho há um tempo infeliz dentro dessa relação. Tem um momento importante para pedir ajuda? Como perceber? Acho que o momento mais importante é aquele momento onde você percebe que algumas coisas mudaram na relação, né? Então, tem pessoas mais quietas, tem pessoas mais falantes, enfim. Mas quando o outro, ele precisa valorizar, muitas vezes, a intuição dele. É claro, se você está num momento muito inseguro, você vai começar, né, a pensar, viajar, né? A ter fantasias e aquilo pode não corresponder à realidade. Mas muitas vezes a nossa intuição, né, quando a gente percebe alguma coisa, nossa, eu venho percebendo que ele não está bem ou que ela não está bem, enfim, poder se conectar a isso é importante. E poder falar sobre isso com o outro. Abrir esse espaço na relação. Olha, eu percebo que você não está bem, o que está acontecendo, né? Você não conversa como antes. Então isso é importante, ter esse espaço para o diálogo. Né? Não fingir que nada está acontecendo, e tocando. Esse ir tocando é muito perigoso para uma relação. Tipo, vai empurrando com a barriga mesmo que sabe que não está legal. Exatamente. E aí, assim, eu já percebia que não estava legal, mas você nunca me falou, aquilo precisa ser falado. Né? E muitas vezes o outro tá com dificuldade de falar, tá com algum problema. Tem um momento bom para falar, porque eu já ouvi falar que na hora de uma discussão não é hora de despejar tudo, né? Tem uma hora certa em que os dois estejam calmos. Como preparar o momento para uma conversa dessas? Porque geralmente o momento da crise nem sempre é o momento da raiva. O momento da crise ela vem sendo instalado, né? Uma briga nem sempre é uma crise, ela pode ser só uma briga. Só uma briga. Agora, a crise ela é mais profunda, é algo que vem sendo instalado, pode até ser com várias brigas. Né? Então, ou até sem, como você está falando, né? Com várias silêncio. Atitudes que vão magoando um, magoando o outro. Uma crise pode ser instalada no silêncio, que são crises até bastante perigosas. Porque quando um dos dois vai falar, parece que já acumulou. Já tem muita coisa para tentar resolver, muita coisa para né? falar. E o grande problema disso é que se você não vai colocando aquilo que te incomoda, muitas vezes você não sabe mais o que te incomoda. Você já parte para um ataque pessoal. Você já destrói o outro. É diferente você falar, Jaque, não gostei disso que você fez hoje. É pontual.
Se eu não falo várias atitudes que eu não gostei, o que acontece? Aquilo toma um todo que eu não gosto mais de você. Por causa de ontem, anteontem, anteontem, mês passado, ano passado. Então aí fica muito mais difícil continuar esse casamento. Fica muito difícil. Qual o momento de procurar terapia? Aliás, essa terapia deve ser individual ou é importante o casal fazer? É sempre bacana quando as pessoas já fizeram terapia individual. Né? Porque elas já têm um processo de autoconhecimento, quer dizer, elas já se apropriaram de alguma coisa, elas já conhecem, elas já saíram desse lugar de vítima, de tudo é o outro. Porque o outro não me faz feliz, o outro me agrediu a vida inteira, né? Ela não tem... Ela não faz nada de errado, não, quem faz é o outro. Ela não se permite, né? Ela... Isso é perfeito. É. Então, quando você começa a perceber que muito daquilo você se permitiu, não estou dizendo que conscientemente ou racionalmente, mas de alguma forma você foi se permitindo, né? Faz parte, né? Tá naquela situação. Então, quando a pessoa assume aquele lugar, e a terapia individual ajuda muito nesse processo de autoconhecimento, e o casal vai juntos, eles geralmente, já que são, tem ali um contexto com menos vitimização, né? Quando eles vão mais cruz para essa terapia, não é que não dá certo, dá certo. Mas muitas vezes tem aquele ataque ainda muito infantil, muito pessoal. Mas que ajuda muito. Dois adultos brigando como adolescentes, na frente do terapeuta, talvez, né? Mas eu acho que fez isso, mas ela fez aquilo. Mas tudo bem. Até acho que tem que aparecer, né? Porque eles precisam se ouvir. Né? Mas a única diferença é essa. É claro que quando você já tem um processo pessoal, isso ajuda. Muitas vezes isso ajuda. Se o outro não quiser ir, então eu posso ir sozinho, por exemplo. Quem está nos assistindo e fala, meu marido ou a minha esposa não quer ir de jeito nenhum. Então vá você procurar ajuda. Sim, até para entender o que está acontecendo com você, que é parte dessa relação. Porque se você também começa a adotar atitudes e comportamentos diferentes, o outro pode perceber que está valendo a pena aquele investimento. E também querer ir. Eu acho que então também vou. Eu acho que eu vou, porque eu acho que pode ser bacana pra gente. Né? A terapia de casal, ela ajuda demais. Tem alguns momentos individuais ou sempre é com o casal? Então, se o casal te procura, independente deles já terem feito ou não, tem algumas vezes que você fala, é bom eu falar sozinha com ela ou sozinha com ele ou não? Se eu sinto que isso é importante, que algumas coisas não estão aparecendo, quando o vínculo já é do casal, eu aviso o outro, olha, eu gostaria, né, de estar conversando, porque aí é um vínculo do casal e eu preciso da autorização do outro. Né? Porque já estão os dois. Porque já estão os dois e eu formei aquele vínculo. Ou muitas vezes, quando eu percebo que um dos dois não está bem e precisa de um processo individual, eu também posso indicar. Como se você pesca uma depressão em um dos dois. Sim, exatamente. Essa pessoa precisa de mais ainda, precisa de mais. Então eles podem continuar vindo como casal, mas daí eu vou sugerir, olha, seria interessante você ter um processo individual para estar olhando algumas questões que estão aparecendo aqui, né? Que não necessariamente fazem parte do casal, mas são coisas da sua vida, da tua história, que você está trazendo, né, para a terapia e geralmente a pessoa se dá conta. Olha, dizem que quem vê de fora sempre vê melhor. Imagina se alguém que estudou para isso. Daqui a pouco eu vou te perguntar por que a terapia é tão importante para os casais. Mas antes, eu vou atender a Laila de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Oi, Laila, boa tarde. Olá, boa tarde. Um abraço a todos de Teresópolis. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Pode falar. Minha querida, o negócio é o seguinte. A minha dúvida é a seguinte. Eu, por exemplo, no meu casamento, eu sempre me dei muito bem com meu marido, nós gostamos de fazer as mesmas coisas, nós adoramos casa, a gente adora curtir muita coisa bacana. Graças a Deus, até hoje, nós nunca tivemos brigas, nós dois. Nós nos damos muito bem. Porém, essa parte da vaidade eu perdi muito. E perdi porque eu sou dona de casa, só que eu passei por um momento diferente na minha vida. Nós somos casados tem 4 anos. E numa situação, minha sogra veio morar comigo e por causa de uma questão de família, precisou e tal, bonitinho. Só que acabou que aquilo foi me desgastando, porque a família se intromete, todo mundo acha que eu tenho que servir a família, eu tenho que estar sempre disposta a entender todo mundo, a servir todo mundo, a palavra é essa, servir. E eu fui ficando tão cansada, que eu fui perdendo essa vaidade que eu tinha. E nós não brigamos, nós não temos problemas, mas os problemas de fora entram na vida da gente e ele fica naquela situação que, tipo, ele me apoia, mas
a gente tem que tentar contornar essa situação, porque a mãe é idosa, mas se intromete na vida da gente, a ponto de nós não podermos, há mais de um ano, que a gente não sai como um casal, porque eu tenho que ser a 3. Eu tenho que levar, eu não posso passear para eu ver meu marido, eu tenho que passear, eu tenho que ir para o trabalho dele, falar que eu vou pagar uma conta para voltar com ele de carro. Então, assim, eu não posso dormir com a... Desculpa eu falar, mas eu não posso dormir com a porta do meu quarto fechada. Eu não tenho essa privacidade dentro da minha casa. Então, isso foi refletindo muito em mim. Às vezes eu ficava um pouco até grosseira com meu esposo e pedia desculpas a ele, porque eu não conseguia mais ter... É como se tivesse roubado da gente a identidade do casal. Porque quando você se casa com alguém, você deixa de ser a moça lá, o rapaz, e vira um só. Laila, muito obrigada pela sua ligação. A gente queria ter mais tempo, mas infelizmente a gente não tem. Eu vou pedir para a doutora Estela te orientar. Ela está contando uma situação que não é, acho que, tão atípica assim, né? A questão do envolvimento da família. Sim. A mãe, chega uma hora que a mãe idosa vai ter que ficar com alguém. Isso. Ela já passou por isso há muito tempo, mas é uma coisa que acaba se repetindo em algumas famílias em algum momento. Como que você pode orientá-la, doutora? Ela diz duas coisas que me chamaram muito a atenção. Né? Ela está tendo uma doação excessiva, né, a essa família, ao outro, e prestando muito pouca atenção nos limites dela. Por isso que ela está nesse desgaste tão grande. Eu acho que o primeiro ponto é ela se dar conta de que ela pode sim estabelecer alguns limites. E que isso não é falta de amor. Né? Pelo contrário, a partir do momento que ela tiver esse amor próprio estabelecido, isso vai facilitar as outras relações. Isso não significa que ela não vai cuidar, ou ajudar o marido, ou cuidar da sogra. Me parece que a sogra... Isso. Então, o mais importante é ela perceber que alguns limites aí ficaram muito tênues. Tem um excesso de cuidado e um abandono por ela. E o marido pode ajudá-la nesse sentido, né? Então, dizendo, olha, agora vai descansar um pouco. Né? Ela diz que ela não pode nem se fechar no próprio quarto. Então, olha, deve ser uma vida bem complicada. Exatamente. Né? Então ela pode sim falar, olha, agora mostrar, eu tô cansada. Talvez esse marido ele não consiga, ele não esteja conseguindo, eu imagino isso, ver o lado dela da situação. Eu entendo que, pelo que ela falou, não é que ele tenta ficar, acho que no meio do caminho, no equilíbrio, porque é a família dele e a esposa, mas ela tem que falar com ele, né? Reivindicar. Ela precisa primeiro entender que existe um excesso, né? E que talvez para ela esse excesso esteja muito associado ao amor, à doação. Eu preciso me doar, eu preciso estar sempre presente. E ela pode estar presente, ela pode se doar, ela pode ser uma ótima nora, mulher e filho. E filha, né? Enfim, todos esses papéis. Mas ao mesmo tempo, sim, ter alguns limites para ela. Poder ficar sozinha no quarto, poder assistir um programa que ela gosta. Né? Ter alguns momentos que são dela. Intimidade com o marido, né? Sim, momentos dela e do marido. Exatamente. Não só sexo, mas momentos dos dois também. Para que ela volte a se cuidar. E agora, quando a Laila dividiu com a gente um pouco essa história, me faz pensar também, doutora, na questão das pessoas que vão deixando que algumas coisas aconteçam. O favor vira obrigação muito, muito rápido se a gente não prestar atenção. Então, é um dia que você fala, não, vou dar até um exemplo. As crianças estão assustadas, eu vou deixar a porta do quarto aberta, vou deixar deitar na cama. E daí a hora que vai ver, foi perdendo a privacidade. Tem que se tomar cuidado, não tem? Tem que tomar cuidado. Com essas pequenas situações. Exatamente, porque muitas vezes a mãe e o pai estão até cansados. Hoje não, então estou muito cansada. E aquilo vai, de alguma forma, sendo deixado de lado. E é isso mesmo que a gente falou. Os filhos vão entrando, né? Se apropriam, porque muitas vezes é gostoso. Só que esses filhos vão crescendo, aí você não vai também, né, dormindo vai ficando direito. Mais complicado, vai ficando complicado. E aí chega um momento que muitas vezes é a tal da crise. A crise até está instalada, mas ninguém fala dela, em nome da família. Às vezes, né, o casal já está há meses sem ter uma relação. Sim. E daí o homem, a mulher estão... Mas é que... Tadinho, ele acostumou a dormir na cama com a gente agora, mas já tá com 4 anos, põe ele no quarto dele. E daí ele chora quando vai pro quarto. Eu vejo essa situação se repetindo tanto com alguns casais que eu converso. Precisa de ajuda, né, Leila? Precisa, muitas vezes. Desculpa, doutora Estela. E não é só a relação sexual, você falou bem, uma relação, ela é feita de diálogo, né? Ela é feita de parceria.
Então ela é feita de outras coisas. Então você pode até durante um tempo não ter aquela relação sexual. Por uma questão de saúde, por uma questão, enfim, que não dá. Acabou de ter bebê, por exemplo, enfim, qualquer situação. Mas isso não é a única relação importante. A relação, ela tem que se manter por tudo isso que a gente está falando. Pela parceria. O sexo é um dos componentes da relação. Da relação. Agora, a pergunta que eu... Ai, tem uma pergunta aqui. Será que dá tempo de... Peraí, eu tenho 2 perguntas para fazer. Uma da telespectadora. A Miriam, ela pediu para eu não falar o nome dela. Então eu não vou fazer essa pergunta, Miriam. Agora eu já falei seu nome. Depois eu passo para a doutora e a gente te responde pela internet, tá? Não, a Miriam... Aí, por favor, não fale... Não, depois eu falo. Tá bom, não falei seu sobrenome, tá? Depois a doutora responde pra você, então. A pergunta que eu ia fazer é a seguinte. Qual a importância da terapia? Você tinha dito em algum momento que a terapia funciona muito. Por que funciona? Funciona porque é um espaço, primeiro. É um momento que o casal vai ser o casal. Então ele talvez ele não tinha antes. Não tinha antes, né? Então ele vai pra... Eles vão juntos, né? Então desde o momento que eles sentam no consultório, a gente observa, estão separados, estão juntos, cada um quer sentar de um lado, ou, né? Existe ainda uma ligação entre os dois, né? Como que eles falam, quem é que fala, quem é que não fala. Então tudo isso vai aparecendo. E o mais importante, eles começam a se ouvir. Eles começam a ouvir o que eles estão falando e vão se dando conta do que eles estão falando, do que o outro está falando. E em casa, às vezes, não existe realmente esse espaço, principalmente depois do nascimento dos filhos. Porque mesmo naquele momento em que eles estão juntos, tem alguma coisa para resolver, uma conta que veio que precisa pagar, o filho que vem com a lição e com o boletim. O telefone que toca. Né? Então aquilo, de alguma forma, vai tomando conta daquela rotina. E aquele é o momento dos dois, de investir na relação. Semanais, geralmente? Geralmente são semanais. Né? São sessões de 1 hora semanais em que eles podem estar juntos pensando na relação. Inclusive estabelecendo projetos de vida. Né? O que seria importante para eles naquele momento. Então, por isso que é tão importante. Porque eles conseguem estar juntos. E já ouvi muito falar de casais que estavam à beira da separação e quando fizeram terapia em casal, descobriram que, de fato, eles querem ficar juntos pro resto da vida. Eles só precisavam de ajuda, né? Só precisavam de ajuda. Então, o primeiro passo é procurar ajuda. Às vezes, você fica conversando, a mulher se abre muito com a amiga, com não sei quem, mas o outro tem sentimento por você. Às vezes, a opinião, a sugestão do outro é só uma opinião. É aquilo que eu falei, quem tá de fora vê melhor, mas é importante procurar alguém que estudou para isso, que vai dar os conselhos certos. Não que não seja... É importante você falar com amigos, com amigas, com alguns familiares, mas assim, eu acho que existe uma linha que ninguém tem que ultrapassar dentro da vida do casal. A sua melhor amiga, a sua sogra, a sua mãe. Existem coisas do casamento que não é interessante que as pessoas à sua volta saibam, que depois vão olhar o outro e falar, nossa, mas olha, ele fez aquilo. Tô mentindo? É um especialista que tem que fazer isso, na verdade. Até porque... É lógico que é muito gostoso conversar com as amigas, enfim, mas você sempre vai colocar ali, né, só a sua visão, ou como é que você tá sentindo. E as amigas e os familiares de cada lado, claro que tendem a acolher. É isso mesmo. Nossa, mas, né? E aquilo às vezes até potencializa ali, né, uma crise. Então o importante é que quando o casal tá junto, ele tem que falar, mas ele tem que ouvir. Ele tem que ouvir o que o outro está dizendo. O que numa terapia vai ter alguém intermediando para que aconteça da forma certa. Para que aconteça isso. Ele não é só o falar, né? É eu também poder ouvir, eu também poder parar, eu também poder refletir sobre o pedido do outro. E entrar a mulher em ouvir mais, o homem tentar falar, porque muitas vezes para o homem é mais difícil falar e para a mulher é mais difícil calar, né? Então, eu acho que com o intermediador fica muito mais fácil. Eu tenho que encerrar, doutora. Volta sempre, tá? Obrigada. Está linda, viu? Muito obrigada por ter vindo. Quem quiser entrar em contato, o telefone é o 0 operadora 11 3864 5340, 0 operadora 11 3864 5340. E tem também o e-mail que é estelasouzacosta@terra.com.br. estelasouzacosta@terra.com.br. Ó, vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui o tablet com a doutora aberto nela, se a senhora puder só dar uma respostinha pra ela por causa do que eu fiz assim ao vivo. Por favor, aqui eu falo, por favor, não fale meu nome, é que eu tinha lido a última linha. A doutora vai te passar um recadinho aí com uma orientação, tá?